Paz do Senhor, cordeirinhos, tudo bem? Mais um domingo, mais uma aula e nós estamos aqui novamente para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje já é a aula 11, tá quase acabando essa revista, já vai começar a revista nova. O que será que a gente vai aprender nessa próxima revista? Temos que pensar, né? O que será que o Papai do Céu vai querer nos ensinar no próximo trimestre, o último desse ano? Mas hoje, Papai do Céu, ele tem mais um pouquinho para falar conosco sobre os seus amigos do Novo Testamento, né? Mas não tem como a gente começar a nossa aula sem oração. Temos que orar. Quem vai orar hoje será? Hoje, quem vai fazer a nossa oração é a Nicole do Prado. Olha só que bênção! Nicole do Prado vai estar orando para começar a nossa EBD hoje. Então vamos lá, Nicole? Pode orar. Pai do céu, abençoa a nossa escola dominical de hoje e que tudo a gente vai fazer que o Senhor nos ensinar. Amém. Muito bem, estamos nós aqui de novo, né? A Nicole já orou, uma oração linda para o Papai do Céu abençoar nossa aula. Muito bem, Nicole, você orou muito lindo. Então agora nós vamos para nossa aula de hoje. Mas antes disso, vocês têm alguma coisa para me contar? Será que alguém tem alguma novidade? Fez alguma coisa de interessante essa semana e quer me contar? Pode contar, que eu estou aqui para ouvir você. Pode falar? Vamos lá? Como que foi sua semana? Muito legal? Meio chata? Será que eu fiquei meio triste? Vamos saber um pouquinho como que foi a semana dos nossos amiguinhos? Que legal! Todo mundo teve uma semana abençoada. Às vezes acontece algumas coisinhas que deixam a gente triste assim, né? Mas isso passa, né? Isso não é nada perto do que o Papai do Céu tem feito por nós, tem cuidado, tem nos guardado, tem nos livrado de todo o mal, né? Mas nesse momento agora, nós vamos para o nosso versículo. Olha só, a nossa hora do versículo. E quem vai ler o nosso versículo hoje é um menino, o Samuel. Leia aí, Samuel. Estamos esperando para ler com você. Hoje a palavra é Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Amém. Amém. Agora, Samuel já fez a leitura do versículo na sua Bíblia, nós acompanhamos, né? Vamos aprender ele aqui. A tia colocou aqui no papelzinho para nós lermos certinho, foi fácil. Vou me esconder aqui atrás, então vamos lá? Vamos ler o versículo. Preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Esse é o nosso versículo de hoje. O Senhor, então, ele nos deu uma ordem, que está aqui, Marcos, capítulo 16 e o versículo 15. Ó, tá aqui na Bíblia, para
Todo mundo vê certinho. Aqui, ó. Olha lá. A luz não tá deixando, mas tá escrito aqui. Tá escrito assim, ó. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, tá escrito aqui na Bíblia. Então, Jesus, ele nos deu essa ordem, né? Então, ele falou: preguem o evangelho. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos anunciar a palavra do Senhor a todas as criaturas. Então, nós devemos pregar a palavra do Senhor. O Senhor diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho, as boas novas de salvação para todas as pessoas, né? A Bíblia fala assim aí a toda criatura. Então, a todas as pessoas, né? Somos todos criaturas antes de aceitarmos Jesus. Depois que nós aceitamos ele, né? Nos tornamos filho por adoção. Então, isso que o Senhor queria dizer, que nós devemos anunciar o evangelho para todas as pessoas, sem escolher nenhuma, tem que ser para todas. Aí continua o versículo embaixo, no 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós devemos pregar o evangelho. Agora, se as pessoas vão aceitar ou não, isso daí é a escolha de cada um. E esse versículo, ele está escrito em Marcos, capítulo 16 e o versículo 15, né? Então, esse é o nosso versículo de hoje. Vamos ler bem lindo para o Senhor Jesus, né? Para nós não esquecermos que nós temos esse dever de pregar o evangelho para todas as pessoas. Amém? Então, tá bom? É muito bom aprender a palavra do Senhor, né? Mas agora, né, nós vamos para a nossa história. E a nossa história hoje tem o título de O Perseguidor que se tornou amigo. O perseguidor que se tornou amigo de Jesus. Imaginem só, ele perseguia os cristãos, ele perseguia aqueles que falavam que Jesus era o Salvador. Ele não acreditava, duvidava disso. Então, só que quando ele teve um encontro com Jesus, ele deixou de ser perseguidor e se tornou perseguido. Ele começou a sofrer, a padecer por amor ao Evangelho de Cristo. Mas ele foi uma pessoa que trabalhou muito, que levou muito o Evangelho a muitas pessoas, né? Então nós vamos aprender hoje com a nossa história, que é o perseguidor que se tornou amigo. Então vamos aprender essa história? Vamos ver o que o Senhor Jesus quer falar conosco através dessa palavra de hoje, porque nós sempre aprendemos algo de diferente. Amém? Então vamos para a nossa história. Então vamos para a nossa história de hoje, né? Então nesse momento vamos ficar bem quietinho, vamos prestar atenção na história para ouvir a nossa historinha e as batidas do meu coraçãozinho. Pego a chavinha, fecho a boquinha. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, como vocês estão aprendendo, né? Nós estamos falando sobre os amigos de Jesus do Novo Testamento, né? Então, com certeza vocês lembram de alguns. Lembram, né? Então, Marta e Maria, as amigas, né? De Jesus. E teve Judas, que foi o amigo que traiu Jesus. Tem da Samaritana. Então, foram muitos amigos de Jesus, né? Mas Jesus também, ele teve muitos inimigos. Verdade.
sendo tão maravilhoso e tão bonzinho, mesmo assim, Jesus ele teve muitos inimigos, inclusive aqueles que ajudaram Judas a trair, a prender Jesus, né? E até matá-lo lá na cruz do Calvário. Mas como nós vimos, né? Jesus, ele venceu a morte e ele ressuscitou. E ele deu uma missão muito importante aos seus amigos, aos seus discípulos. Qual que era essa missão? Essa missão era falar ao mundo doente, né? O mundo que estava muito doente com o pecado, estava ali, né? Mergulhado no pecado. Jesus falou que os seus amigos, eles tinham que levar a boa notícia que tinha solução para isso. Que Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário para que o mundo fosse perdoado dos seus pecados. Que todos aqueles que reconhecessem Jesus como seu Salvador, eles seriam perdoados e todos os seus pecados seriam esquecidos e eles teriam uma vida nova, né? Jesus ele venceu a morte, ressuscitou e deu essa missão aos seus discípulos. Eles tinham então que contar a todas as pessoas que ele morreu, ressuscitou para nos salvar e assim fazermos mais e mais amigos para esse reino do Papai do Céu. Depois de dar essa missão aos seus discípulos e amigos, pedi que cada um passasse adiante até chegar a nós. Imagina, os seus discípulos começaram e foram falando, de um falando para o outro, para o outro, para o outro, até que essa palavra chegou em nós. Olha que coisa maravilhosa. Se os discípulos não tivessem continuando a falar do amor de Deus, mas aí, o que aconteceu? Depois, Jesus estava lá com os seus discípulos, conversando com eles, mas depois que ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Só que quando ele estava indo, ele fez uma promessa. Ele falou assim, olha, eu tô indo. Mas sabe por que eu tô indo? Eu tô indo preparar um lugar muito especial para vocês. Um lugar lindo para vocês ficarem sempre pertinho de mim. Que coisa boa ficar pertinho de Jesus. Que coisa maravilhosa. E aí, ele falou assim, eu vou preparar um lugar para vocês. E logo eu volto para buscar vocês. E aí, Jesus, olha só, Jesus, ele subiu aos céus. E os seus discípulos foram vendo Jesus, está lá com o Papai do Céu agora, só esperando o momento certo para voltar e nos buscar. E nós nos encontraremos com ele para sempre. E nada mais de choro, nada mais de tristeza, nada mais de preguiça, nada mais. Vamos estar com ele nas ruas de ouro, naqueles muros de pedras preciosas, ver aquele rio da vida limpinho lá, sentar com Jesus, comer com Jesus, que coisa linda, maravilhosa, né? Mas vamos continuar com essa história. E os amigos de Jesus, eles cumpriram muito bem essa missão. As boas novas, né? As boas notícias, elas já estavam tomando conta do mundo inteiro. Elas estavam chegando em todos os lugares. E muita gente estava acreditando nessa notícia. Porém, tinha um homem que ele não acreditava. Tinha um homem que ele não acreditava. Então, ele não acreditava que Jesus era o Salvador. Ele também decidiu que ele ia prender e maltratar todos que fizessem isso. Todos aqueles que estavam falando que Jesus era o Salvador, ele decidiu que ele ia prender. Ele pensava que assim ele estaria agradando o Papai do Céu. Vocês acreditam nisso? Ele acreditava. Ele era um homem muito religioso, muito inteligente, muito estudado. Ele era tipo um teólogo de hoje, assim, uma pessoa, um mestre, assim, uma pessoa que sabia muita coisa. Então,
ele achava que estava agradando o Papai do Céu. Imagina só. Então, ele estava muito, muito enganado. Muito enganado. Sabe qual que era o nome dele? Vocês já sabem, porque vocês são muito espertos. Sabe qual era o nome dele? Paulo. Aham. O nome dele é Paulo. Já ouviram falar de Paulo? Pois é. Paulo era o seu nome. Paulo já era muito, muito, muito famoso por maltratar as pessoas que acreditavam que Jesus era o Salvador. Ele ia caçar os cristãos por onde eles fossem. Não tinha como se esconder de Paulo. Ele pegava seu cavalo e ia atrás, achava, prendia, batia, mas ele ia, não deixava passar. Mas um dia, Paulo estava indo para uma cidade chamada Damasco. E ele estava indo para prender uns cristãos, porque ele sabia que tinha muita gente falando de Jesus por lá. Mas sabe o que aconteceu com Paulo nesse dia? Algo extraordinário. Algo extraordinário, mas não é qualquer coisa, não. É algo extraordinário, algo que mudou a vida dele. Então, ele ainda estava andando no caminho quando de repente uma luz vinda do céu, mas uma luz muito forte desceu do céu no seu caminho, mas tão forte que era mais forte do que a luz do sol. E sabe o que aconteceu? Paulo, ele caiu no caminho. Caiu. De tão poderosa que era essa luz. Então, quando Paulo, essa luz veio do céu de encontro com ele, ele caiu e ele ficou muito assustado. Pensa, Paulo, ele ficou muito assustado, com muito medo. O que será que é essa luz tão forte assim, a ponto de derrubar uma pessoa ao chão? Essa pessoa cair? Imagina, é como se você estivesse andando na rua, de repente viesse uma luz assim e você caísse no meio da rua. Foi isso que aconteceu com o Paulo. Como se ele tivesse dado um tropeção, caído. Não, mas ele não tropeçou. Foi o poder daquela luz que veio do céu. Acreditam nisso? Veio do céu com tanta força, que Paulo caiu no chão e ele ficou assustado. Agora, ele não era mais aquele homem bravo. Eu vou matar esses cristãos que estão falando desse falso mestre, estão dizendo que esse Jesus é o Salvador. Mas eu não vou deixar eles ficar vivos. Eu vou açoitar, eu vou bater, eu vou fazer eles pararem de contar essas mentiras. Mas agora ele não estava mais assim. A Bíblia fala assim que ele ficou muito assustado agora. Ele estava até com medo. Com medo, imagina só. Ele estava indo e de repente vem uma luz, derruba ele no chão e acaba toda a valentia daquele homem. E ele ficou pensativo. O que seria de acontecido? Mas sabe o que aconteceu com Paulo? Ele ouviu uma voz dizendo assim:
você me persegue? Quem será essa voz? Mas Paulo, que não era bobo, já perguntou assim: quem és tu, Senhor? Como assim, quem és tu, Senhor? Até pouco tempo, ele não sabia o que tinha acontecido, o porquê que ele tinha caído e aquela luz da onde veio. Mas de repente ele fala assim: quem és tu, Senhor? Sabe por quê? Porque quando a gente ouve a voz de Jesus, não tem como você não se render. Qualquer um se prostra diante dele, porque ele é poderoso, porque ele é tremendo. E a glória dele toma o lugar por aonde ele chega. E provavelmente Paulo, ele sentiu, porque ele estudava as escrituras, ele sabia dos feitos do Deus de Israel. Ele só não acreditava que Jesus era o Salvador, mas ele conhecia o Deus de Israel. Mas vocês sabem quem era? Vocês sabem quem era essa voz maravilhosa? Sim, era ele. Era ele, o nosso lindo Jesus. O nosso Jesus maravilhoso. Sabe? Aquele que quando você está com medo, você grita: Jesus, me ajuda. Quando você precisa de algo, Senhor, me socorre. Ou quando você está muito feliz, você fala: ai, Jesus, eu estou muito feliz. Obrigada, Jesus. Ai, gente, eu estou tão feliz, porque hoje eu recebi uma bênção tão grande de Jesus. Vocês não têm ideia. Um dia eu vou contar para vocês como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso, como Jesus é lindo. E hoje eu recebi uma bênção linda de Jesus e eu estou muito feliz. E eu vou contar para vocês um dia desses, tá bom? Mas aí quem que era? Era Jesus. Ele mesmo, o próprio Filho de Deus. E ele disse, olha só, Paulo, Jesus disse para ele assim: Paulo, continue o seu caminho. E quando você entrar na cidade, eu vou enviar alguém para lhe explicar tudinho. Explicar o quê? Sabe o que aconteceu? Quando Paulo ele teve esse encontro com essa luz maravilhosa, ele caiu, ele ficou cego. Ninguém aguenta ver a glória de Deus. Não, é muito extraordinária. Ninguém consegue. Então, Paulo ficou cego. Então, por isso que Jesus falou para ele que ia enviar alguém para explicar tudinho para ele. Então, Paulo se levantou. Olha só. Mas a luz, né, tinha sido tão forte que ele tinha ficado cego. Mas então, mesmo assim, ele se levantou. Olha só. E foi. Essa luz é tão brilhante, né? E ele foi. Ele não conseguia enxergar nadinha. Então, quando Paulo chegou na cidade, começou a orar. E o Papai do Céu, que ouve as nossas orações, ele ouviu a oração de Paulo. Jesus é muito maravilhoso. Ele ouviu a oração de Paulo. Paulo estava ali, agora chorando na sua presença, clamando, pedindo, né? Então, Papai do Céu, ele ouviu as orações. Ele ouve as suas orações. Tia, mas quanto tempo eu tenho que orar para Jesus ouvir? Você e Deus. 5 minutinhos, 1 minutinho, 10 minutinhos, meia hora, 1 hora. Não importa. Importa quando você coloca o seu coração diante de Jesus, né? E fala para ele com sinceridade tudo que está acontecendo na tua vida. Ele ouve a sua oração. Então, Jesus, ele apareceu para um amigo de Paulo. E esse amigo se chamava Ananias. Então o Senhor falou assim para ele: Ananias, eu quero que você vá
na rua tal, na casa tal, porque tem um homem lá chamado Paulo, ele está orando, e eu quero que você vá lá e ore por ele, para que ele volte a enxergar. Mas aí Jesus falou para ele assim: Ananias, você precisa ajudar ele. Contando toda a história de Jesus para ele. Toda a história, para que ele entenda que Jesus é o Salvador, né? Então, Ananias, o Senhor falou que Ananias tinha que ir lá e contar toda a história de Jesus para ele, desde o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, para que Paulo entendesse toda aquela história e deixasse de ser um perseguidor, né? Mas quando ele ouviu, Ananias ouviu que era Paulo que era para ele orar, Ananias, ele levou um susto e ele ficou com muito medo, porque as pessoas falavam que Paulo era muito mal com os que acreditavam em Jesus. Eu não sei o que passou pela cabeça de Ananias. Talvez ele tenha pensado assim: Senhor, eu vou lá, e se ele me matar? Mas ele não acredita. Eu vou lá falar, ele não vai entender. Não sei o que Ananias pensou. Eu sei de uma coisa, ele obedeceu. Ananias obedeceu. E além de orar por Paulo, ainda o ensinou tudinho sobre Jesus e sobre como ser um verdadeiro amigo do Papai do Céu. E aí Paulo ficou tão feliz, e ele se tornou um dos melhores amigos de Jesus. Ele se tornou um dos melhores amigos. Ele ficou apaixonado por Jesus. Você é apaixonado por Jesus? Você ama ele de verdade? Você fala isso para ele? Você tem, assim, alegria de conhecer esse Jesus e dizer: eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho Jesus no meu coração. Por isso meu coração é assim, todo lindo e brilhante. Por quê? Porque Jesus entrou nele. Você fica feliz de poder falar para as pessoas? Ou quando as pessoas falam para você assim: você conhece Jesus? Claro. Por que você é assim tão feliz? Porque eu tenho Jesus na minha vida. Então agora Paulo, né? Ele estava ali. Paulo agora não era mais bravo. Paulo agora não estava mais pensativo. Agora Paulo, ele estava muito feliz, porque agora ele era amigo de Jesus. E quem ensinou isso para ele foi Ananias. Mas aí o que aconteceu? Papai do Céu, ele mudou a vida de Paulo. Mudou, né? Papai do Céu mudou o coração mal dele para um coração bom. E é assim que ele faz com a gente. Quando a gente convida Jesus para entrar, ele transforma o nosso coração. Aquele coração feio, né? Aquele coração machucado. Jesus transforma no coração lindo. Então, nós devemos cumprir essa missão também. Porque Paulo, depois que ele se tornou amigo de Jesus, sabe qual que é o segredo? Ele que batia nas pessoas, que matava as pessoas, que prendia as pessoas, sabe o que aconteceu? Ele virou perseguido, ele apanhava, ele foi preso, tudo por amor a Jesus.
ele se tornou um dos maiores missionários que já existiu. Ele começou a levar a palavra para aquelas pessoas do mundo que estavam doentes e assim ele foi ganhando mais pessoas, né, do mundo. E ele fazia muitas viagens, viajava bastante de navio com seus barcos e ia e fazia discípulos, fez muitos discípulos. Paulo era uma pessoa muito especial. E Jesus, ele fala do seu amor para conosco de uma maneira muito especial. Ananias, ele teve muita fé no Papai do Céu. Ele obedeceu e ele fez isso mesmo sabendo que Paulo era mau. Ele foi levar o amor de Deus porque ele foi obediente. E ele sabia que se o Papai do Céu estava mandando ele ir falar com aquele homem, o Papai do Céu estava com ele. Então, mesmo com medo, ele foi. Por isso, mesmo quando a gente tem medo de fazer alguma coisa, mesmo quando a gente acha que não consegue, se o Papai do Céu está conosco, vamos que nós vamos conseguir, né? Então, devemos fazer como Ananias, né? E como Paulo, falar do amor de Deus a todos quanto nós conseguirmos. Então, vamos falar cada dia mais desse amor maravilhoso de Jesus, né? A missão de Ananias, né? Imagina, ele recebeu a missão de ir até o maior perseguidor da igreja naquele tempo para curá-lo. Que teria sido a nossa reação? E ele se ordenar algo semelhante hoje. Se o Papai do Céu mandar nós ir pregar para uma pessoa difícil, o que será que nós vamos fazer? Filhinho, imagina se o Papai do Céu falasse assim, filho, sabe aquela pessoa que odeia você? Aquela que te maltratou, aquela que te perseguiu, te fez mal, e que você, a quem você ama, quem planejava fazer também algo contigo, então vamos orar por essa pessoa. Porque nós temos que falar do amor de Deus. Principalmente das pessoas que não gostam de nós, das pessoas que desejam o mal, porque elas precisam do Senhor Jesus. Nós precisamos levar Jesus para esse mundo doente, para que o mundo seja curado através do nosso Jesus. Que as pessoas convidem Jesus para entrar no seu coração e que eles tenham a sua vida transformada. Então, depois que nós aprendemos sobre a missão de Ananias, né, que foi lá e ele orou e Paulo foi curado. Paulo voltou a enxergar novamente. Agora, nós aprendemos que Paulo deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. Ananias, mesmo com medo, foi falar do amor de Deus. A Paulo orou e Paulo foi curado. O que tem de difícil na tua missão? O que o Papai do Céu pediu para você mesmo que é tão difícil que você achou que não podia fazer? O que pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos separar do amor de Deus? Por que às vezes a gente desanima? Por que às vezes a gente não quer fazer mais? Ah, porque eu tô com problemas. Mas problemas todos nós temos. Paulo tinha, Ananias tinha, José tinha, todo mundo tinha problemas, Jonas tinha. Mas qual que é o segredo? É você confiar no Papai do Céu. É fazer a diferença. Então vamos confiar em Jesus e vamos levar essas boas novas para que outras gerações recebam a palavra. Nós vamos levando até que cheguem lá no futuro, né? Até Jesus voltar, vamos falando do amor de Deus. Combinado? Cordeirinhos lindos da tia, aprenderam? Vão ser corajosos agora? Vão ter fé? Vão ser fortes, soldadinhos de Jesus? Então tá bom. Então agora nós vamos orar para terminar a nossa EBD. Mas antes disso, eu quero perguntar: tem alguém para aceitar Jesus?
Talvez você ainda não aceitou. A mamãe vai para a igreja, o papai vai para a igreja, mas você não levantou a sua mãozinha. E se você quer aceitar Jesus hoje, é o dia. Então, levante sua mãozinha aí na sua casa e entregue a sua vida ao Senhor, assim como Paulo fez. Ore, peça ao Pai do céu perdoar todos os seus pecados, que a criança pega também, faz umas coisinhas meio feias às vezes. Precisa que Jesus venha e lave o coraçãozinho. Mas, se você aceitar Jesus, depois você manda uma mensagem para a tia Romilda. Tia Romilda, eu aceitei o Senhor Jesus hoje. Agora eu sou um discípulo dele, eu sou filho dele. Combinado então? Então vamos orar para você que está aceitando o Senhor Jesus. Então repete aí. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a ser obediente à tua palavra, Senhor, até a sua volta. Me ajuda, me fortalece, me dê da sua graça para que eu possa permanecer firme e não desviar da tua presença. Agora vamos orar com todos os cordeirinhos. Todos fechem seus olhinhos agora, né? E vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, nesse momento eu estou na tua presença, te adorando, Senhor. Porque tu és bom, porque tu és maravilhoso. E não há nada, Senhor, mais lindo do que estar na tua presença, Senhor. Não há nada melhor, Senhor, do que ouvir a tua voz. Não há nada melhor, Senhor, do que receber as suas providências, os seus cuidados, Jesus. Eu te glorifico, Senhor, porque tu tens cuidado de mim, porque tu tens cuidado da minha casa. Senhor, eu te glorifico pelas minhas crianças, Senhor, por todos os nossos cordeirinhos, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um de nós, cada tia, Senhor, cada papai, cada mamãe. Jesus, continua conosco, que as suas mãos estejam estendidas sobre cada um, Senhor. Toca, Senhor, toca no nosso coração, Senhor, e nos enche da tua presença, Pai. Nos enche do teu Espírito Santo, para que nós possamos ser fortalecidos e renovados, Senhor, e prosseguir, Senhor, mais um pouco nessa caminhada, Senhor. Se for difícil para nós, Senhor, segura nas nossas mãos, Senhor, porque eu sei que se o Senhor segurar, Senhor, nós não vamos nos afastar da tua presença, porque se nós segurarmos nas tuas mãos, nós não aguentamos, somos fracos, somos falhos, mas tu és forte, tu és tremendo, Jesus. Abençoa cada criança, que a tua palavra seja guardada no coração deles, Senhor, e que venha frutificar, Senhor, e que eles possam levar a muitos lugares, Senhor, essa palavra tão linda, falar que tu és bom, que tu és o nosso Salvador, que tu és o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso companheiro de todas as horas, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor nunca nos abandona, o Senhor sempre cuida de nós, mesmo quando, Senhor, nós estamos fracos, desanimados, Senhor, e nos afastamos de Ti, a Tua mão continua sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, aonde chegar, Senhor, essa palavra, que o Senhor possa visitar corações e transformar, Senhor. Essa é a nossa oração, no Teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Eu olho para